Fósforo na fertirrigação. Será que funciona? Será que pode? Vai ter eficiência? O fósforo vai chegar até o sistema radicular? Em que condições? Bom, esse é o nosso assunto do nosso vídeo de hoje. Eu vou te explicar, vai ficar tudo muito claro. No final desse vídeo você vai entender direitinho como que isso daqui funciona, tá bom? Para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você já se inscreva no canal, tá bom? É muito importante estar inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo ou entrar ao vivo, e tem vídeos novos todos os dias praticamente, você vai ser avisado, tá bom? Então se inscreve aqui no canal e aproveita que você já vai descer um pouquinho para olhar aqui, dá o seu like. O seu like ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e entregue para mais pessoas. Eu sou o professor Daniel Escotar e você está agora no canal oficial da AgriConline no YouTube. Turma, é o seguinte, estou com a voz ainda um pouquinho ruim, eu estou vindo aqui de uma virose, mas eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Normalmente essas perguntas eu recebo no meu Instagram, tá bom? Normalmente se você rolar no meu Instagram sempre tem uma caixinha de perguntas aberta, eu estou sempre respondendo essas dúvidas e algumas eu trago para cá. Meu Instagram é Daniel Escotar, né? @daniel.escota, tá bom? Vai lá, aproveita e me segue e já entra nos stories que deve ter uma caixinha de perguntas aberta. Eu posso estar respondendo sua dúvida por lá ou trazendo aqui para o YouTube. Galera, essa é uma dúvida muito frequente, né? Ou seja, será que eu posso colocar o fósforo via fertirrigação? Na fertirrigação todo mundo sabe que é uma das metodologias mais eficientes para a gente poder distribuir o nutriente para a planta, né? A gente está distribuindo água, a gente aproveita a ferramenta, né? O sistema de irrigação para distribuir o nutriente e funciona muito bem para adubação e cobertura. Mas aí vem a pergunta, né? O fósforo a gente sabe que normalmente a gente recomenda a aplicação na fundação, no sulco, na cova. Será que vai ter eficiência se eu colocar via fertirrigação? A primeira coisa que a gente tem que entender é que os nossos solos são extremamente pobres em fósforo, tá? Esse é o primeiro ponto. Normalmente quando a gente faz uma análise, isso aqui são para todas as regiões do Brasil, a gente tem solos pobres em fósforo. Pô, Daniel, mas eu peguei um solo aqui que tá com bom teor de fósforo, eu sei. Né? Eu não estou falando que todo solo vai estar assim, mas grande parte está. Principalmente solos batidos, solos que a gente não tem feito um manejo de fertilidade bem feito nele, um manejo de adubação, né? Um manejo de matéria orgânica, os solos são pobres de fósforo. A grande questão é que tem dois pontos fundamentais. O primeiro é que o fósforo ele tem baixa mobilidade no solo. Então, assim, se eu coloco ele em cobertura, ele tem dificuldade para chegar até ali a camada de 10, 20, 30 centímetros, onde o sistema radicular vai estar absorvendo. Então, assim, ele tem baixa mobilidade. Por outro lado, que é o ponto 2, é que logo no início do desenvolvimento das plantas, de todas as plantas, a gente tem uma boa necessidade de fósforo. A planta precisa de fósforo para poder se desenvolver, o crescimento radicular. A planta precisa do fósforo logo no início. Quer dizer que ela só precisa no início? Não. As plantas também vão precisar em basicamente todos os estágios de desenvolvimento. Independente da cultura, seja cultura anual, seja cultura perene. A pessoa fala, mas para cultura perene eu entendo, mas cultura anual também. Você pega soja e milho, por exemplo, ela vai ter uma grande necessidade ali no estágio reprodutivo, tá? Grande parte. Mas não quer dizer que no desenvolvimento inicial também não precise. E aí a gente já analisa essas duas situações. Tem baixa mobilidade e a planta precisa. Isso significa que, inicialmente, a estratégia mais viável de disponibilizar fósforo é no plantio. É ali no sulco, na cova, depende do tipo de cultura, né, que você está trabalhando. Por quê? Porque eu consigo já colocar esse fósforo próximo ao sistema radicular. E aí a planta vai começar a se desenvolver, o sistema radicular vai se desenvolver e já vai tendo contato com esse fósforo. Mas aí você pode perguntar, bom, mas se eu colocar ali 100% do fósforo já no plantio, ou grande parte desse fósforo no plantio, o que a planta não absorver não vai ser lixiviado? Não, né? O fósforo não tem essa capacidade de lixiviação como outros nutrientes, né? Como alguns outros nutrientes, certo? Pelo menos de forma fácil, né? Não é que não lixivia. Ele pode sim ser perdido, mas não é de forma ativa como alguns outros nutrientes. Então eu posso colocar ali que ele vai permanecer ali por um bom tempo. Então é a estratégia mais viável. Só que você pode pensar o seguinte, mas e se eu colocar em cobertura? Vamos lá. Se o seu solo estiver pobre em fósforo, aí associado a baixa matéria orgânica e é um solo com pH ácido, você basicamente não vai disponibilizar fósforo para a planta colocando em cobertura, mesmo na fertirrigação. Então esse é o primeiro ponto.
E aí a gente tem que voltar atrás e não dá para não associar outro assunto. Eu sei que muitas vezes você chega aqui nesse vídeo e fala, Daniel, fala logo de forma direta, em um minutinho, se pode ou não pode. Galera, e muita gente me critica em alguns vídeos porque eu gosto de explicar um pouco os detalhes técnicos, os princípios básicos, para chegar a uma conclusão técnica, né? Porque isso é muito óbvio, né? Ou seja, você entender os princípios para que isso tenha algum fundamento, né, para você. E muita gente me critica, né, porque às vezes não é que eu estou enrolando, é que eu quero explicar de forma técnica para você. Mas galera, não tem jeito, parem de querer as coisas de forma muito direta, um videozinho de 30 segundos, 1 minuto, que isso aqui é muito superficial, cuidado com isso, cuidado com a superficialidade, ela é perigosa. Então vamos tentar pelo menos entender os princípios básicos. O fósforo, ele tem um problema sério de fixação, de perdas, de sorção, né, ou seja, é perder o fósforo por ele se ligar, ou ele se adsorver, ou ele se fixar em outras substâncias, como ferro, alumínio, própria argila. Então, o fósforo é perdido. Quando eu tenho condições que favorecem essas perdas, essa situação piora. Quais são as situações, quais são as condições que fazem o fósforo ser perdido com mais facilidade? pH ácido, pouca matéria orgânica, solo compactado. Certo? Então, o primeiro ponto é, mesmo que eu vou pensar em uma adição de forma superficial, né, que você já vai entender quando ela pode ser utilizada, eu tenho que pensar em primeiro corrigir esse solo, tá? Primeiro corrigir esse solo. Corrige o solo, melhora a matéria orgânica, descompacta esse solo. E aí vai a seguinte pergunta, em que condições que eu poderia então colocar ele de forma superficial? Eu sempre recomendo, se você vai utilizar o fósforo de forma superficial, em algumas situações. Situação 1, primeiro, você não fez adubação de base. Pô, cara, se não fez, que deveria ter sido feita, né, colocado fósforo ali no plantio, então adicione cobertura, melhor do que não colocar, certo? Vai ter a mesma eficiência? Não, porque esse fósforo tem uma baixa mobilidade, não vai conseguir chegar com facilidade. Mas você já começa a fazer a adicionar esse fósforo no solo, porque não tem outro jeito, você vai ter que colocar, certo? Ponto número 2, quando você está trabalhando com uma cultura perene, por exemplo, né, você fez adubação de base, tudo certinho, mas chegou o momento de você repor esse fósforo. Então você pode adicionar, por exemplo, via fertirrigação. E aí eu vou ter que abrir um parênteses. Por quê? Na fertirrigação a gente pode ter um problema, que é a questão do fósforo, mesmo utilizando o MAP, né, o MAP purificado, enfim, o fósforo ele pode se ligar ao cálcio, formando aí fosfato de cálcio, e ocasionar, por exemplo, entupimento ali do seu sistema. Então, às vezes você tem uma água com uma grande quantidade de cálcio, que pode ser um problema, ou você está utilizando algum outro insumo que contenha cálcio em sua composição, isso pode ocasionar problema. Essa aqui é a grande ressalva do fósforo na fertirrigação, certo? É você precipitar e começar a ocasionar entupimento, então você tem que ficar ligado nisso daqui. Mas, independente se é via fértil ou sistema convencional, eu posso colocar em cobertura, por exemplo, quando eu trabalho com uma cultura perene, né, onde que, né, foi feita adubação fosfatada, mas está chegando o momento de repor esse fósforo, então vou ter que colocar. E aí entra a terceira condição, que é a condição que eu considero, essa daqui pode utilizar sem problema, que é quando você tem um bom teor de fósforo no solo, acima do nível crítico, certo? O solo está bem corrigido com bom teor de matéria orgânica. Aí você pode ir adicionando esse fósforo no solo, seja via fertirrigação, abre aspas, tomando cuidado com a questão da precipitação, com o entupimento, questão do cálcio, beleza? Ou até mesmo de forma convencional ali no solo. Então, quando o seu solo tem já um bom teor de fósforo no solo, você pode se dar ao luxo de adicionar esse fósforo de forma superficial, porque a planta ela já tem fósforo sendo disponibilizado e com o passar do tempo você vai elevando esses níveis de fósforo, repondo esse fósforo que está sendo absorvido pela planta através da adubação. Então essas são as condições. Agora, muito cuidado, se o seu solo tem baixo teor de fósforo no solo, associado a um solo com pH ácido, pouca matéria orgânica, compactado, resolve essas situações e adiciona infundação. E aí vai uma outra dica muito importante. Mesmo nos casos em que eu tenho um bom teor de fósforo no solo, ainda assim eu recomendo a utilização de fósforo na fundação. Mesmo tendo bom teor de fósforo. A gente diminui a quantidade? Sim, beleza, é ótimo, né? Diminui até custo de produção, mas eu coloco. Certo? Que eu já consigo disponibilizar. Lembra que eu falei, né? É possível sim utilizar de forma superficial quando você tem um bom teor de fósforo no solo, mas mesmo assim eu prefiro colocar no suco ou na cova. Essas aqui são as condições. Veja que não tem jeito, não tem uma receita de bolo. É analisar caso a caso, mas entender esses princípios são fundamentais. E antes de eu finalizar, né, não poderia deixar de dar esse recado aqui antes de ir para a parte final do nosso vídeo. Você que tem interesse em estudar junto com a gente aqui na Agricoline, se você ainda não conhece
a Agricoline. A Agricoline é a maior escola de cursos profissionalizantes voltado para o agro na modalidade AD do Brasil. Já formamos mais de 25 mil alunos, isso em 6 anos de atividade aqui no Brasil. Dentro da nossa plataforma tem mais de 70 cursos novos todos os meses, atualizações todos os meses. Quando você se torna nosso aluno, quando você assina a plataforma, você tem acesso ilimitado a tudo, pode escolher os cursos que você quer fazer. Lá dentro, você pode tirar suas dúvidas com os professores de cada curso, todos os cursos têm um local para você poder tirar sua dúvida e ao término de cada curso que você faz, você recebe certificado de conclusão. Lá dentro você encontra de tudo. Quer estudar fertilidade dos solos e nutrição de plantas? Tem curso específico para isso. Defensivos, irrigação, quer estudar sobre soja, milho, café, cana, cacau, hortaliça, frutífera em geral? Tem tudo. Quer estudar parte animal, bovinocultura leiteira, quer estudar sobre equinos, sobre suínos, tem lá. Quer estudar parte de mercado, tem de administração rural, crédito rural, curso de vendas, entre outros. São, como eu disse anteriormente, são mais de 70 cursos e tem cursos novos todos os meses. E conforme a sua assinatura está ativa, você vai recebendo todos esses novos cursos e novas atualizações. Se você quiser conhecer como funciona, aqui embaixo tem um link, é só você clicar nele ou acessar www.agricoline.com.br. Lá dentro tem um vídeo nesse site onde eu mostro a plataforma por dentro e tudo que tem lá dentro. Você pode entrar lá, veja como funciona, tenho certeza que você vai se interessar. Você vai ver que a assinatura é acessível para todos, certo? Tem 2 planos, plano profissional e prêmio, você pode escolher. E aí, assinou, se torna aluno, no mesmo minuto ali você recebe seu login e senha e já pode começar a estudar, tá bom? Clica no link aqui embaixo, que lá no site tem todas as informações. Moçada, é isso, né? Sobre fósforo, né? A utilização como um todo, na cova, no sulco, ou seja, na fundação, no plantio, é o melhor momento. Quero colocar em cobertura, desde que o seu solo já tenha um bom teor de fósforo no solo e aliado a um solo bem corrigido, com boa matéria orgânica, você vai conseguindo aumentar esse teor de fósforo no solo. Tome cuidado com a questão de precipitação, porque o fósforo pode se ligar ao cálcio, precipitar e ocasionar entupimento no seu sistema. Isso aqui pode ser um problema, um problema grave. Beleza? No mais, a gente analisa o contexto como um todo. Ficou com alguma dúvida? Só botar aqui embaixo. Mas, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.